Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, aqui Jaime Zimmer e mais um Zimmer Podcast com você. Nossa convidada de hoje é essa menina simpática que você vai conhecer agora. A Juliana está aqui ao mesmo tempo que eu estou na América, 22 anos, e ela é uma especialista na área financeira, ela é uma Financial Advisor. Ou seja, em português, acredito que é uma orientadora financeira, seria, acredito que a melhor tradução para o que ela desenvolve. E ela é nossa colega, nossa parceira de negócios, mas eu gostaria que ela mesma explicasse, você vai acompanhar agora no podcast, quem é a Juliana Freitas. Prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Zimmer. Prazer estar aqui com você. Que máximo, excelente. Juliana, vamos lá no começo da história. Eu sei que você chegou aqui muito jovem. Sim. E você nasceu onde no Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. Ah, lá de São Paulo. São Paulo. A locomotiva do Brasil, não é? É. Conhecida como Cidade locomotiva. das Pedras, é. É lá que as coisas giram, né, na economia brasileira. Exato. Você, assim, nasceu em que bairro de São Paulo? Eu nasci no Tatuapé, Sim. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. Minha família toda é da Zona Leste. Então não conheci muito mais do que ali. Eu vou brincar contigo agora, acho que você, se você não é de lá. Tatuapé. Quando eu ouvi esse nome, quando eu criança, assim, meio adolescente, eu ouvia Tatuapé. O que eu imaginava? Por que alguém coloca o nome do tatu a pé? A pé. É um nome indígena? É um nome indígena. Eu imaginei isso, eu disse, pô, mas... É um nome indígena. E tem a ver com o bichinho? Isso você tem ideia ou não tem ideia? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que é de origem indígena, mas o significado do tatuapé eu não tenho a menor ideia. É, então fica aí a curiosidade. Depois a gente procura. Vamos colocar lá no... aqui. Vamos anotar para outro episódio descobrir e contar a história do tatuapé. Mas eu ficava isso. Tatuapé. Uau! Mas... Tudo bem, daí você nasceu no Tatuapé, se criou lá também naquela área? Nasci, fui criada lá. Sim. Pela minha mãe, o meu irmão, que tem quase 11 anos mais velho que eu. Sim. E até os 15 para 16 anos morei lá. Uau! E eu tive o prazer há poucos dias de conhecer pessoalmente a tua mãe e o teu irmão. Foi. Assim... A área de imigração nesses pontos são muito interessantes, porque do nada eu chego na casa de um casal de grandes amigos. Sim. E aí eles me falam, ó, tá chegando aqui, não é? No caso a tua mãe estava chegando lá com teu irmão. E aí a gente batendo papo, tá? O mundo é pequeno, né? O mundo é muito pequeno. A comunidade brasileira é enorme, mas ao mesmo tempo é tão pequenininha. Ao mesmo tempo, isso é muito agradável. Daí eu os conheci, bati um longo papo, falamos de você, do teu trabalho também. Então foi muito gostoso o bate-papo. Então você lá no Tatuapé, que um dia a gente descobre essa história do nome. Vamos voltar com essa. E aí você tá lá até que idade mesmo? Até quase 16. Ah, tá. Então, um bom período. Bom período. Toda a minha adolescência, infância, adolescência. Como era a Juliana lá, na escola e tal, no Brasil? Quem era a Juliana lá, naquele tempo? Eu era atleta, fui atleta sempre. Adorava estudar. E atleta. Minha atleta? Vida, eu fiz ginástica olímpica há muitos anos. E joguei handball muitos anos pela escola. Uau! E até eu vir pra cá, né? Então, eu comecei o 3º ano na época do colegial, sim, né? Hoje sim. ensino médio. Foi quando eu fiz a transição. Então, mas minha vida inteira era esporte e estudo. Olha que bacana! Esporte é sensacional, né? Ele traz muito conhecimento, traz disciplina. Imagina, ginástica olímpica. Ginástica é disciplina, vezes 10 disciplina. Para funcionar, não é? Sim. Uau. Sinto muita falta. Você dava aquelas piruetas? Que tipo de ginástica era a tua? Artística. Então era dança... Não? A dança Desculpa, é rítmica. Sorry, a ignorância nessa área. Não tem problema, total. Todo mundo acha realmente. Eu achei também. A artística é a que pula, é a Simone Biles, é a nossa Rebeca Andrade. Tá. A rítmica é a que dança, que tem a fita, que tem o bambolê. Eu não fazia a rítmica, eu fazia a artística mesmo, que era pular, a barra, todas essas
O Uau. salto, o solo, essas coisas lindas que a gente acabou de ver nas Olimpíadas. É, tá bem recente. É. E você chegou aqui e... eu já vou pelo lado da chegada aqui na área dos Sim. esportes. Você continuou aqui alguma coisa nessa área? Não, Da ginástica? infelizmente não, porque primeiro eu não falava inglês, então eu não sabia por onde ir. Certo. Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu morava numa cidade muito pequenininha, que chama Southbridge, e eu era a única brasileira da cidade. Então eu não tinha muito para quem recorrer para questionar, né? Mas eu lembro que eu perguntei para minha professora de educação física, vocês têm handball? Oh, Ela falou, não, a gente não tem, porque Não tinha. é muito contato físico, né? sim. Então é perigoso até. Eu falei, poxa, era a minha esperança. Mas aí eu fui pro lado das cheerleaders, né? Então eu fiquei como líder de torcida Uau, os meus 2 últimos anos aqui, que era o mais próximo que eu podia chegar de alguma coisa que eu fazia no Brasil. que bacana. Ok, tá lá, ginástica. Sim. Era boa estudante? Muito. Eu sempre. desconfio que você era CDF. Olha, Ou não era? eu era um pouco assim, eu gostava de estudar, eu sempre gostei de estudar. Então pra mim você era 100% mais que eu. Eu não Eu sei, era meio gostava. assim, viajava nas ideias e tal, mas não gostava muito de estudar, não. Eu gostava, eu achava interessante, assim. Aham. Lógico que tinha aquelas matérias que a gente não gosta muito, né? Química, física não era muito a minha área. Então tamo junto. Mas Também assim, não. matemática, eu adorava aquela... Matemática? Eu gostava, era Ah, intrigante eu não. para mim tentar fazer aquelas equações enormes, Sim. tentar decifrar e tal. Então, eu só tinha problema com problemas. Ah, é? Entender os problemas escritos, assim. Depois Sim. de muitos anos eu fui entender o porquê, mas Aham. eu gostava bastante de matemática. Ah, que beleza. Tem tudo a ver com Tudo a ver. a tua No final das profissão, contas, né? Depois de alguns anos, você caiu direto na Direto. matemática, planilhas, etc. Adoro. É apaixonada? Adoro planilha. Gosta de processos Me e dá tal? um Excel pra você ver. Você vibra? Os olhos Fico brilham? louca, Uau, parada ali, que analisando. Eu gosto Que gosto show. bastante. Muito bom saber. Então, se você quer conhecer alguém que gosta de matemática, vem junto com a Juliana. Precisar de alguém que ajuda Yeah. a te colocar em ordem, Yes. Só Que fala bom. comigo. Muito bom. E aí a Juliana veio pra cá com família. vim com minha mãe. Tua mãe. Minha mãe. Meu irmão já tinha vindo, Já ele estava? estava aqui, ele veio 2 anos antes. Sim. Tentar a vida no Brasil, a dificuldade, né? Sim. 2002 eu vim com a minha mãe para tentar também, né? Aham. Então foi bem difícil o começo, eu não falava inglês, como eu disse. Sim. Uma cidadezinha que não tinha recurso em português, eu estudava no dicionário. Uau. Momentos Dureza, de pânico, hein? pânico total, eu tinha 16 Você anos. teve pânico real, assim? Tive. Muito difícil. Muito difícil, porque na escola não tinha ninguém que eu podia recorrer. Tinha a parte do ESL, né, que é a segunda língua, que Sim. são professores que falam espanhol para os alunos que falam espanhol. Então, eles tentaram me colocar nesse currículo, mas não dava muito certo, porque eles não me entendiam. Então, a comunicação ainda ficou meio truncada. Até que a gente tem os counselors, né, na escola, que guia a gente para onde vai, o que é melhor currículo para a gente. E eu nunca esqueci o nome dela, Miss O'Connor. E ela me colocou de volta no currículo inglês, com algumas classes em espanhol para ler e escrever apenas, e o resto em inglês. Que foi o que me empurrou, assim, tipo, tinha que aprender, tinha que fazer, tinha que acontecer. E com 6 meses de escola, eu estava ajudando os alunos que ficavam em recuperação. Uau! Eu estava trabalhando para a cidade de Southbridge na escola. Uau! Assim, lógico que o inglês não era perfeito, lindo, não vamos, né, viajar assim nesse tanto, mas eu já tinha o conhecimento e as matérias que eu estava aprendendo, eu já tinha aprendido no Brasil, porque no Brasil são 3 anos no ensino médio, aqui são 4, então no Brasil meio que junta mais as coisas, né? Então algumas Sim. coisas já não eram tão em matemática, mas não era tão diferente, então eu estava ajudando. E foi assim, eu acho que foi um momento de eu acordar e falar, uau, eu posso, isso é legal, eu sou capaz. Que bacana. Foi. E lá no Brasil, você tinha o sonho de viver na América? Nunca. Ou está vivendo fora do Brasil? Ou era assim, que novidade que eu não estou muito afim? Boy. Não, nunca quis morar Não. fora do Brasil, nunca.
Eu tinha vindo para cá em 96 ou 97 com a minha mãe a trabalho. Minha mãe gostava muito, ela queria voltar. E eu sempre falei, de maneira alguma, não saia do Brasil. Então ela nunca veio, nunca tentou algo a mais por causa minha, porque eu nunca quis sair do Brasil mesmo e não gostava de inglês. Uau. Não, inglês para mim era a pior matéria. Eu não levava a sério. Mesmo? Uau. Quem é da Zona Leste vai entender. Quando nas minhas aulas de inglês eu ficava jogando truco no fundo da sala, porque eu não gostava realmente. Mas o destino que sabe, Deus que sabe da nossa vida, né? Acabei vindo pra cá e não tinha outra opção. E agora gosta do inglês? Agora eu gosto. Acho que eu falo melhor inglês do que português. E você, Tatuapé, é aquela área que tem muito corintiano? Com certeza. E você é desse time? Você é corintiano? Demais. Poxa. Tudo bem que nós estamos Eu não sei por um momento porquê. difícil. Eu me lembrei disso. Eu me lembrei de Tatuapé, não sei, Zona alguém já me Leste. falou que é de lá. É de lá o clube? Não. De perto? Zona Leste, ali, pertinho da minha casa. Que isso? Parque Você São em Jorge. jogos? Eu nunca não. fui em jogos. Meu irmão era da Gaviões da Fiel, Uau! quando ele era mais novo. Aham. Eu nunca fui, sempre quis ir para um jogo, mas eu tinha medo de ir. Meu irmão também não Sim. deixava muito eu ir. Mas é um ponto ainda, um checkmark que ainda não Vai. fiz. Quando eu for pro Brasil que tiver jogo, eu vou. Aquele bucket, como é que chama? O americano diz bucket list, de né, resolver, mas- né? Coisas que ficaram Sua pelo listinha de caminho. pendências, né? Minha listinha de pendências tá lá. vai estar lá, o jogo do Corinthians. Eu vi um filme, eu acho que era bucket list mesmo, um filmão aí com Morgan Freeman e quem era mais? Acho que Jack Nicholson. Nossa, que filmão trata... então, pelo amor. Filmaço! Eu tenho que olhar isso. Filmaço, eu indico. Que filme lindo. Dois homens, assim, que sei lá, 60 e pouco, 70 Não, anos. pera, eu vi. Viu? Vi. Eu achei lindo o filme. Sim, que eles eles foram rompem tudo tudo. e vão fazer as coisas. É, Sim, nem eu vou vi. dizer por que eles foram fazer, mas eles pera, foram. sim. Senão a gente tá contando, O tá filme. contando demais do filme. Sem expor. Mas indico. Filme lindo demais, atores incríveis e uma história. verdade. Então tá lá. E no jogo do Corinthians. E no jogo do Corinthians, está ali. No estado do Corinthians, né? Sim, De preferência. jogo do Corinthians e Carnaval. E Carnaval também? Também. Esse eu fui. Eu quero ir no Corinthians eu Carnaval não me de animo Salvador, muito. né? Eu não me animo muito, que sou gremista, sou lá de Porto Alegre. Tá. Então não, meu time é meu time. Mas Carnaval eu já fui. Peguei a Bianca e fomos ao Rio de Janeiro. Tudo de bom. Não, assim, Maravilhoso. Sambódromo, claro que sim. Já fui você pra foi, Sambódromo. você Eu quer quero ir pra desfilar. Salvador. Quero ir pra Salvador. Carnaval É de outro Salvador. tipo, né? Outro tipo de carnaval. Tá. É zoeira, aquela no meio do povo vamos lá. bagunçar, isso. Não, muito bom, muito bom. Tamo junto. É uma experiência incrível. Carnaval, futebol também. Sim. Dá Coisa só arrepio, Brasil. né? Só a Coisa gente que que arrepia. sabe o que é. Acredito que realmente os americanos ainda não entenderam, eles não conhecem, se não tiver experiência. Exato. Fica muito longe do que a Da gente realidade, imagina é. e mexe com todas as emoções. Mexe, O carnaval, mexe. a torcida também. Ah, É muito bonito. Eu acho que uma pessoa muito que era bonito. atleta também, Tem estar esse lado. num lugar daquele, o seu coração bate aqui, assim, ó. Você se imagina estar lá Ah, embaixo. Né? Porque até hoje eu passo por aquele withdrawal, Aham. sabe? De você ver o atleta ali. Quando eu assisto as Olimpíadas, pra mim, é muito emocionante. porque Chega a correr uma eu lágrima. estar ali, eu falei, nossa, eu podia ter chegado. Emociona muito. Emociona, eu choro. É. Ginástica mais do que handball, assim, de eu ver, fala, putz, Você olha ali e diz, Saudade, puxa, saudade. podia ser lá, podia estar. né? podia. Mas às vezes a vida vai para outros caminhos, Ainda né? bem que não foi, né? Você vai ter que largar pra vir pra cá. Ia ser pior. Imagina. Bom, ficou, né, a tua A história. experiência. Ficou bom. E aí você chegou aqui, de alguma forma se tornou líder da escola, ajudou outras pessoas, Sim. não é? Então, super legal ter feito isso. E, assim, tua mãe veio, teu irmão já estava aqui, né? Sim, já estava aqui. Já morava lá em Southbridge, Morava naquela em região. Southbridge, isso. A tua mãe foi para lá também, A com gente você. Foi morar com ele. E depois apareceram outros brasileiros logo, ou ficou muito tempo, Não. tipo, ilhada lá, sem brasileiros? Eu morei 1 ano em Southbridge. Aham. Meu irmão e minha mãe trabalhavam perto de Worcester, num frigorífico. Na região, né? Então, depois de 1 ano, a gente mudou para Worcester. Sim, Aí foi quando eu realmente tive contato com brasileiros. certo. E eu falei, uau, não sou a única. Eu fui para uma escola na high school aqui, lá em Worcester. Uhum. E aí tinha outras pessoas que eu podia me comunicar em português. E aí meu português era muito ruim, porque eu fiquei 1 ano só falando inglês, né?
Foi aí que eu reaprendi a falar português. Ah, é? É, porque eu só falava com a minha mãe em português. Sim. Então, aí eu voltei para Ulster e de lá não saí mais. Fiquei 14 anos em Ulster e depois mudei para uma cidadezinha lá perto. Oh, tudo naquela região. Tudo pela região dali. E quando que você, tipo, se entendeu na América dizendo assim, tô gostando de viver aqui? Já que você não gostava. Sim. Levou muito tempo para você, Levou. tipo, até que é legalzinho morar aqui. Não, levei tal. muitos anos. Muito tempo. Eu acho que eu demorei uns 10 anos para eu entender. Mesmo? 10 anos de eu entender e falar, putz. Porque eu fiquei muitos anos, como a maioria dos brasileiros aqui, indocumentados, sem muita opção de ir para o Brasil. Então, eu tinha a memória afetiva da infância, de Brasil, meus amigos, minha vida. Foi até quando eu consegui voltar para o Brasil, né? Sim. Pela primeira vez. Eu falei, não é mais igual. Óbvio, todo mundo, a vida anda para todo mundo, né? Meus amigos continuavam lá, minha família, mas a vida era outra, a percepção era outra. E minha mãe morava aqui, meu irmão aqui, meus sobrinhos aqui. Eu sou uma pessoa de muito família e eu não conseguia me ver fora, né? Então eu ia muito lá, ia todo ano, ver meus primos, assim que eu consegui, né? E meu pai, que ainda era vivo na época Sim. e estava no Brasil, mas me demorou uns 10 anos para entender que aqui era meu lugar. É bastante tempo. É bastante tempo, porque foi uma idade muito crítica, né? 16 anos. Poxa. Você está se formando, né? Suas opiniões reais, quem você é, o que você gosta de fazer. Então, foi uma mudança de tudo, né? E você sentiu, às vezes eu tenho essa percepção, que nesses 10 anos que você não foi, parece que o Brasil deu uma congelada. Você notou isso? Que as coisas não mudaram muito? Como é que foi a tua sensação de voltar para lá e o aspecto de cidade, de prédios, eles... Tudo diferente. Outro lugar. Ainda mais São Paulo, né? Porque São Paulo cresce para cima. Porque não tem mais espaço para nada. É verdade. É só prédio isso. agora. Então, eu fui para lá, falei, uau, tudo diferente, não é mais a mesma coisa, não tenho mais as mesmas liberdades que eu tinha quando eu era pequena, Sim. de andar para lá e para cá, agora tudo é perigoso, cuidado aqui, cuidado ali. Sempre foi perigoso o Brasil, mas a gente sabe que era menos. Sim. Então, e outra coisa, não tinha mais a percepção de inocência, né? De uma criança. É verdade. Então, eu falei, uau, o mundo mudou realmente. O mundo mudou, é tudo diferente. Legal, lindo igual, amo igual, mas era outra realidade. Tipo, daí você foi pra lá e voltou, quando você voltou disse assim, eu acho que aqui é a minha casa. Tipo isso? É aqui que eu quero continuar? Eu não me vejo mais, assim, formando uma vida no Brasil. Eu acho que aí me caiu a ficha da segurança, das oportunidades reais, né? O porquê que minha mãe veio. Certo. Né? Caiu aquela... agora eu entendi. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Pra quem é novo, às vezes não entende o que é cair Não. a ficha. Eu vou te explicar rapidinho, tá? Entreguei a idade? Peraí. Não, nem sei se a pessoa que está do outro lado tem 20 anos, 15 anos, 30, mas acima de 30 eu acredito que saiba o que é cair a ficha. Sim. Existia no Brasil os telefones públicos. Sim. Né, que Sim. era um orelhão, tipo formato de uma orelha. Isso. Normalmente era verde, alguma coisa assim, né? Depende da cidade, depende da cidade, acho, mas no início, que eu sou bem mais antigo que você, não vou dizer quanto, mas bem mais. Aí tinha um orelhão chamado, logo, quando lançaram telefone público com fichas, Sim. o governo jogou um nome lá que eu não lembro o que era, o povão olhou e disse, isso é uma orelha. Uma orelha. Aí virou o nome, orelhão. Orelhão. Era grandão, você conseguia entrar embaixo, porque protegia do sol e da chuva, intempéries, né? Isso. Só que lá tinha um aparelho, igual como a gente vê aqui na América, quadrado, né? Tipo uma cor cinza, metal, cor de metal, assim, alumínio, né? Era. Inox. Aí você tinha os teclados, né, que você O apertava. número, Ou tinha o de rotar. Esse é do meu tempo, não é do teu, tá? É mais antigo. Aí, para acessar, não é moeda como nos Estados Unidos, não era moeda. Não era moeda. Por causa da inflação e tal, ninguém ia aguentar, ia ter que trocar o orelhão toda hora, né, o aparelho. Exatamente. Aí era uma fichinha, você comprava o direito de ter a fichinha, trocava dinheiro pela ficha, ia lá, colocava a fichinha, encaixava no orelhão, Isso. naquele aparelho. Isso.
caía a ficha, aí você fazia a conexão. Então Exato. isso aí, e aí o pessoal usou desse artifício, né, simbólico para dizer, tive uma ideia, essa ideia faz sentido, e aí se gerou essa simbologia de caiu a ficha. Caiu Então eu a acabei ficha, de deu explicar. light bulb. Então se você ouvir coisa que você nunca viveu e a pessoa dizer caiu a ficha, quer dizer entendi. Entendi. Isso aí. O que você achou da explicação? Ótimo. Beleza? Ficou claro? Maravilha, Tá bom, então maravilha. caiu a ficha Caiu que a aqui era ficha. teu país, é É. aqui que eu vou viver. Sim. E aí, o que você fez primeiro? Você já tinha, não era tão novinha mais. Qual foi teu primeiro emprego? Onde é que entrou dinheiro no teu bolso? Você lembra? Tanto tempo que faz? Lembro. Nossa, meu primeiro emprego, desastre, foi quando eu morava em Southbridge ainda, sem Sim. falar inglês, Sim. num Dunkin' Donuts, depois da escola. E como eu não falava inglês, meu irmão ia comigo para fazer o treinamento. Então eles falavam pro meu irmão e meu irmão me fazia a tradução, para eu saber quando eu escutava isso, era isso. Entendeu? Só que ele ficou, não podia trabalhar comigo, né? Ele ficou lá um tempinho do treinamento. E depois disso virou um desastre, porque eles me colocaram num horário busy. E eu pedia água, dava café, pedia café, eu dava... né? Muito graciosamente não me mandaram embora, só me colocaram no horário da noite, que era devagar. Onde eu agradeço muito duas pessoas que trabalhavam comigo, eu não esqueço o nome, a Kelly e a Sandy. Elas me ensinaram inglês. Elas escreviam cartinhas, conversavam comigo sem parar, Que né? lindo Parecia- isso, hein? E eu legal. respondia por escrito e elas me corrigiam. Então ali eu aprendi muito, sabe? Eu sou muito grata a elas por isso. Kelly e a Sandy. E a Sandy, yeah. E tem mais a O'Connor, que foi da escola. A Miss O'Connell, yeah. Então, Miss obrigado, O'Connell. não é? Oh, os, yeah. os anjos. Os anjos que foram Da Juliana. colocados no meu Eu caminho. acredito que aqui nós temos, em geral, os imigrantes têm vários anjos. Temos. Eu tive, você teve, talvez quem está nos assistindo também teve a sorte de ter pessoas Sim, que de alguma forma ajudaram nessa Exatamente. chegada. Ou brasileiros, ou que é fundamental daqui. no nosso começo. aqui, É, né? porque acredito que todo imigrante ele passa por situações que não são confortáveis aqui. Não é? Então esse foi o primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho. E eu acredito que a grande maioria dos brasileiros que estão aqui começaram num Dunkin' Num Donuts. Dunkin' Donuts. Com yeah. grandes desafios. Grandes desafios. O que não era tão ruim é que podia tomar um café lá, comer alguma coisa, né? Eu acho que isso aí não era tão ruim Não assim. era tão ruim. Depois que você sai de lá, você fica um tempo Você sem olhar. pro enjoado, Dunkin' Donuts. ficava enjoada. É. Ok, Dunkin' Donuts depois foi pra que área? Onde é que você se achou assim? Eu gosto de fazer isso. Na área... Então, eu sempre gostei, de alguma maneira ou outra, independente do que eu estava fazendo, eu acabava me encontrando, vamos organizar aqui, vou fazer aqui, aí de alguma maneira eu estava tomando conta de alguma coisa. Eu já fui recepcionista de mecânica, eu já fui recepcionista de dentista, eu já fui limpei casa, já fui de tudo como todo imigrante, sim. né? Quando tinha o Wizard aqui, não sei se o pessoal lembra, uns anos atrás, era uma escola de inglês. Sim, lembro. Era bem famosa, tinha tudo quanto era lugar. Aham. E tinha uma em Framingham. Eu trabalhei muitos anos lá como gerência e dei aula. E de lá eu fui me achando, aí eu trabalhei eu fui para escola, fui assistente de dentista, trabalhei lá uns 2 anos na área de Framingham. Até que eu falei, eu preciso de outra coisa, eu não quero isso para mim, eu não vou ser dentista, eu não quero ser assistente pro resto da vida. No qual é um trabalho muito difícil, dou muitas flowers para as assistentes. Aí eu voltei para a faculdade para fazer administração de empresa. Sabe quando a gente não sabe o que quer fazer? A gente vai fazer administração, né? Aí eu já tinha meu documento, podia ir. Porque quando eu me formei na high school, eu ganhei uma bolsa. Só que eu não tinha documento. Aí eu não pude ir para a faculdade, porque eu não ia receber o diploma. Não tem diploma. Quando peguei o documento, a primeira coisa que eu fiz, faculdade. Me formei, fui trabalhar numa empresa pequena, que era financiamento de carros, como Sim. eu fazia cobrança. Fui fazer cobrança. Eu tinha trabalhado muitos anos numa clínica pediátrica, secretária, seguros e tal, e daí me formei, mudei de carreira. E dali, 6 meses, eu fui promovida, daí 6 meses promovida, fiquei lá 11 anos. 11 anos nessa empresa de carros? Nessa financiadora de carros. Financiadora de carros. Tinham 13 funcionários quando eu comecei, quando eu saí de lá, que eu de novo mudei de carreira, já tinham mais de 300 funcionários.
era uma das maiores empresas de financiamento na parte nordeste dos Estados Unidos. Então, assim, ali foi que eu falei, adoro isso, hein? Gosto, porque misturou um monte de coisa. Misturou organização financeira, pelas áreas que eu fazia, papelada, adoro um papel. Muito estudo, porque você tem que estar sempre antenado no que está acontecendo. Ajudar as pessoas, porque eu trabalhava na parte de cobrança, muito com o cliente. E ajudar a galera a se organizar financeiramente. O que dá para você pagar? Como é que você vai fazer? Sabe? E ali juntou várias coisas que eu gostava. Então ali eu me encontrei bastante. Eu falei, eu quero ajudar mais. Quero ajudar mais, quero que fazer coisa mais. boa. É. E aí você, mesmo estando lá, você buscou mais estudo nessa área? Busquei. Eu queria me especializar mais em gerenciamento, em finanças, né? Então, voltei para a faculdade e fiz gerenciamento de empresa, management, né? Que a gente chama aqui, que ele é mais focado realmente em gerenciamento e finanças, né? Eu não queria fazer economia ou a contabilidade, nada assim, mas eu queria uma coisa mais focada em gerenciamento. Então, finanças e gerenciamento, me formei, que me ajudou muito, muito mais, assim, abriu vários horizontes para mim, já no que eu fazia, né? Sim, já gostava. Já gostava. Falava, nossa, queria muito que os adolescentes ou os jovens, adultos, tivessem o conhecimento de quando começa uma faculdade, né? Porque a minha percepção de quando eu fui para a faculdade a primeira vez e da segunda eram tão diferentes, porque você já tem experiência, né? Eu, pelo menos, da segunda vez. Então, fiz uma outra especialização. Muito bom. Claro, você já disse no início que gosta de estudar, então tem tudo a ver com a tua vida. Sim, né? sim. Você gosta de estudar, Gosto então de estudar. mais uma faculdade. Isso. E aí, naquelas faculdades, você fez isso online ou presencial? Eu comecei presencial. Sim. A primeira parte foi presencial, que eu era bem nova e tal. A segunda faculdade eu comecei presencial, mas aí tinha pandemia. Oh. Aí tudo virou online. O que ficou muito bom também. Mais ou menos. Não é? Não? Como é que foi? Sim e não. Pra mim, eu sou uma pessoa eu gosto de ver. Eu não sou uma pessoa de escutar, só escutar. Ou só ter que ler sozinha. Então, naquele momento, foi muito crítico pra mim. Foi bem difícil o começo. Mas os professores me ajudaram bastante. E em uma aspas aqui, eu percebi que eu sou uma pessoa muito, como se diz, perfeccionista. Então percebi que minhas notas estavam começando a ficar estranha, não estava entendendo. E eu descobri que aos meus 30 e lá vai pedrada, eu fui diagnosticada com TDAH. Falei, então muitas coisas que minha vida inteira fez sentido. Né? Então, é uma coisa que é legal de trazer awareness para as pessoas. É verdade. De idade, mais de 20, com 30, ser diagnosticada com uma coisa dessa que você nem nunca imaginou que teria, né? Mas, é uma conversa para outro dia, né? Mas me ajudou muito a voltar a estudar, voltar a recuperar minhas notas, né? Uma vez que a gente tratou isso. E me formei e me preparei para voltar a estudar de novo. Aí voltou para estudar? Voltei, eu me formei final de 2022, isso. Daí eu tive uma proposta para trabalhar como financial advisor numa outra empresa, para fazer gerenciamento de pessoas também em algum momento. Mas eu precisava de muito estudo nessa área, né? Precisa de muitas licenças, você precisa de muita dedicação. E voltei a estudar, mais um ano e pouco estudando. E tirei várias licenças para você poder fazer o seu trabalho com excelência, né? E daí eu mudei de carreira no final do ano passado para esse ano, 100%, né? Porque eu trabalhava meio que part-time o ano passado. Então, esse ano eu me dediquei 100% à educação financeira. Então vamos para esse caminho. A gente falou da tua vida, tua estrutura. Lá no Brasil, infância, adolescência, ou na fase de jovem adulto. Certo. Você recebeu instrução sobre finanças em casa? Não. Alguma coisa? Eu via minha mãe se virar nos 30, mas eu não sabia, não. Nunca ouvi esse papo aí. Nunca ninguém sentou para conversar, falar. Dinheiro, isso aqui, funciona desse jeito, você separa aqui, coloca ele para trabalhar e tal.
Nada. Não. Então estamos em empate. Eu também não. Eu vim de uma família que um grande empreendedor, minha mãe em uma fase foi empreendedora, mas nunca teve bate-papo sobre finanças na minha casa. Exato. Não, nunca teve uma estrutura, nunca teve ensinamentos, nada. Eu só ia vendo. Isso. Não é? Você concorda que quando a gente só fica vendo e quando vai para a prática a gente erra muito? Muito. Demais, né? Demais. Eu errei muito. Você vai com a certeza que você já sabe. Mas quando É. você chega na hora H, você fala, ué, mas o Ih, cadê o dinheiro? que aconteceu? Evaporou, Exato. foi embora. Foi, Então, durante um longo período, eu era, e acredito que continuo sendo, um bom produtor de dinheiro. Mas o que aconteceu por longos e longos anos, ele não ficava comigo. Simplesmente ia embora, eu não sabia como administrar essa ferramenta tão poderosa como o dinheiro. Aconteceu isso contigo? Muito, muito. No meu começo de carreira, né? Quando você realmente tem uma carreira e o dinheiro está entrando, Sim, é diferente quando a gente está sobrevivendo, né? Que está recebendo para pagar a conta. verdade. Foi quando eu comecei a descobrir, eu falei, ué, mas da onde que está indo meu dinheiro? O que está acontecendo? Sim. Né? Eu estou recebendo, mas eu não estou fazendo nada demais com ele. Vou parar, vou pensar. E, tipo, com os meus anos trabalhando na financiadora, Sim, aprendi muita coisa. certo. Na escola, aprendi muita coisa. Porém, quando eu comecei a focar meu conhecimento na educação financeira, aí você começa a conectar os pontos que você não tinha se tocado antes. Né? Mesmo você aprendendo a controlar seu dinheiro, não gastar com bobeira, a gente não está falando disso. A gente está falando de direcionar seu dinheiro, suas finanças para o caminho certo. Que é diferente de você simplesmente não gastar porque não precisa. Verdade, Né? verdade. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, claro, esse período todo, você foi buscando as conexões, tendo o resultado dos teus negócios, colocando dinheiro para trabalhar. Isso. Sou muito feliz de ter você junto conosco. Você está junto nesse... que era um projeto da OK Forever, que nasceu há mais de 10 anos atrás, de levar educação financeira para as pessoas, mas também criar equipes de educadores financeiros. Então nós estamos assim num crescimento muito grande. Feliz de ter você como parceira, nós somos partners de crescimento. E isso é muito gostoso, muito bacana. Para a tua experiência, eu depois de alguns anos também adquiri conhecimento, uso para ajudar pessoas, ajudei a minha própria vida na questão financeira, fazendo com que a gente entendesse esse mundo capitalista e quão importante é o dinheiro no mundo capitalista. No mundo capitalista. Porque eu acredito que uma grande parte dos imigrantes não entende o que é capital, não entende a ferramenta dinheiro, fica tudo muito na névoa, né? E ele acaba de muitas incertezas perdendo muito dinheiro ao longo de um trajeto aqui nos Estados Unidos, não é? Eu acho que as pessoas pensam muito ou no agora ou no lá na frente, mas o que acontece entre o ponto A e B? Não é? Você pode pensar lá na frente, mas trabalhando smart, né? Sendo inteligente, com consciência entre o A e B. Para quando você chegar lá na frente, você não trabalhar tanto, não sofrer tanto ao longo, né? Você dá uma segurança para você mesmo, para sua família, para o seu filho. Eu acho que é isso que falta, né? Um dos motivos que eu agarrei com todas as minhas forças os estudos focado, né, como Financial Advisor, era eu focar na minha comunidade, porque as pessoas que cresceram comigo, da minha idade, tinham pouco conhecimento, assim como eu tinha. Não é? Eu não era a única que não tinha um tanto de conhecimento que poderia melhorar. As pessoas à minha volta eram todas iguais, assim, não, eu sei que eu não posso gastar com isso, com aquilo. Tá, então o que você vai fazer com o seu dinheiro? Né? Você não pode gastar, legal. Bom começo. Claro. É isso aí. Mas e aí? Né? Acho que todo mundo para no e aí. E aí? E aí vou botar no banco. E aí vou colocar embaixo do colchão. E aí eu vou quitar minha casa. E aí eu vou quitar meu carro. Tipo assim, você não precisava ter quitado agora. Você podia ter trabalhado no seu dinheiro, por exemplo. Entendeu? São coisas assim que eu não sabia. Então, quando me abriu as portas, tiraram as vendas, eu falei, eu quero ensinar isso para todo mundo. Para todo mundo.
E quando você está lá com a pessoa, ou a família, ou o casal, né? Porque nós às vezes atendemos individualmente. Sim. Eu peço sempre quando a pessoa é casado, ou partner, né? Hoje nós temos vários partners, né? Sim. E às vezes não casados oficialmente, mas ali compartilham a casa ou as coisas em comum, não é? Sim. Compartilham dinheiro, inclusive, bens. Eu prefiro que o casal esteja, que os partners, que as pessoas que decidem sobre o dinheiro da família estejam comigo, Exatamente. não é? E nós atendemos ali adolescentes, jovens adultos, casados ou não casados, juntados, etc., de todos os ambientes que a gente pode atender uma pessoa nos Estados Unidos. O que você acha que é a maior dificuldade desta pessoa sair do ponto A para chegar no ponto B financeiro? São alguns, eu acho, mas primeiro é você... Eu não gosto da palavra convencer. Não gosto. Eu não quero convencer ninguém a nada. Eu quero te ensinar e você chegar à conclusão você sozinho. De que você pode fazer melhor do que você está fazendo. De repente você não tem a consciência ou conhecimento total que você precisa para melhorar a sua condição agora. E muito o que eu escuto é assim, não vou pagar isso agora, não preciso disso. Falei, ué, mas e se precisar? É igual o seguro de carro, gente. Você paga, vou dar por exemplo, seguro de vida, né? Que nem você paga seguro de carro, você reza para não precisar usar, né? Mas se precisar, você, paguei, tá ali. Lá. É a mesma coisa, o seguro de vida tem vários tipos, né? Mas você pode precisar em vida, você pode precisar se você se machucou, e aí? Não posso trabalhar, como é que eu faço? E agora? Tu se desespera. Não, você tem um plano B, né? Ou, se infelizmente, um caso de vida ou morte, você falece, você vai deixar sua família. Então, acho que a cultura brasileira tem uma ideia muito errônea do dinheiro. Então, o conhecimento em si, simplesmente sentar e fazer conta, só fazer conta, você não precisa saber nada, nem eu. Vamos só fazer quanto que você gasta, quanto você recebe, quanto você gasta por mês, o que precisa, o que não precisa. Chegou no fim do mês, precisava ter gastado tudo isso? Não, não precisava. Então, vamos só refazer isso aqui, e se? Vamos só fazer uma historinha aqui do lado, né? E aí a pessoa olha e fala, nossa, não é? Eu falei, então, pensa aí, o que você acha que é melhor? No agora, no já, ou no depois? Se precisar, não é? Eu acho. O imigrante em geral, eu tenho falado muito sobre isso, sobre a roda viva, né? Parece a corrida... Você já teve hamster, bichinho, ratinho, essas coisas? Não, mas conheço. Você sabe, né? Sim. Então, quem teve hamster, eu tive pet shop, então tinha centenas de hamsters às vezes na loja. Sai do lugar, né? Mas ele ficava na rodinha lá, se divertindo, correndo. Então, o imigrante quando chega aqui, e ele tem que trabalhar muito. A maioria, tem poucas exceções que não precisa trabalhar tanto. Eu trabalhei muito, você trabalhou muito, com certeza quem está assistindo, a maioria de vocês trabalha muito. Mas aquela corrida, fica lá girando, trabalha muito, chega em casa cansado, não dá tempo de aprender muita coisa. Aí acorda no outro dia, corre muito, chega cansado, fim de semana que ele faz. Quando tem verão, vai para a praia, muitos deles, vai comer um churrasco, beber uma cervejinha, alguma coisa que ele goste. Ou no inverno, fica lá trabalhando mais um pouco. E ele não... Eu vejo assim, poucas pessoas param para ouvir um profissional como é do nosso trabalho, profissionais financeiros que podem dizer, olha, tá aqui eu faço que nem você, simples. Pegar um papel, uma caneta, lápis, o que ele tiver na mão. Não importa o papel, não importa a caneta, o que importa é o que ele vai colocar ali, exatamente. Não é, Juliana? E aí, se tiver uma calculadora, melhor ainda. Aí soma ali o que saiu, os despesas e tal, o que entrou. Isso já cria realidade naquela pessoa, naquela família. Criou a realidade, daí a gente começa a fazer perguntas. O que você gostaria de fazer com a sobra? Se não tem sobra, no nosso trabalho nós ajudamos essa pessoa a se organizar até o momento que sobra um pouquinho, para se proteger, para pensar no futuro. Exato. Mas o que eu vejo mais difícil é a pessoa parar de correr. Ficar rolando e parar um dia e colocar um agendamento. É porque a mudança gera um desconforto. Tá aí. E eu acho que o desconforto financeiro, ele é meio que amplificado pra gente. Porque a gente já saiu do nosso país para procurar uma segurança financeira. Aí você vai propor à pessoa uma mudança financeira.
aí vai causar um desconforto e vai cutucar um lugar que ele não conhece, porque não tivemos, Sim. assim como nós dois, muita gente não teve esse conhecimento desde pequeno, não é? Então, e eu acho que o legal, assim, teve uma cliente a semana passada, eu falei, me dá os documentos, vamos olhar, porque você tem aí, mas deixa eu ver aí, né, o que te ofereceram. A minha manicure, ela é minha manicure. A gente estava falando e surgiu o assunto. Aí ela pegou e falou assim, tudo bem, mas quanto que você vai me cobrar para fazer isso? Nada, eu só vou olhar para você, vamos ver. Então, assim, eu acho que a gente tem essa ideia de que uma pessoa que vai te ajudar financeiramente, nesse plano, primeiro, vai te cobrar, ou só quem tem dinheiro que pode ter uma pessoa dessa do seu lado para te ajudar, te dar um caminho, um horizonte. E não é verdade, gente. Qualquer um pode ter uma pessoa dessa do seu lado para te dar um guia, só te falar, não, faz assim, faz assado, eu acho melhor assim, ou melhor, né? A gente precisa concordar em tudo, mas eu acho que é importante as pessoas começarem a reconhecer. Muito bom esse ponto que você colocou. Até para quem está aqui, né, você que está nos assistindo, saber que o nosso trabalho como profissionais financeiros, ele tem um diferencial muito grande. Exatamente o que você falou, Juliana. Nós não cobramos. Não. Toda a parte de ensinamento nós não cobramos. E às vezes a pessoa fica assim, como assim não cobra? Não, porque nós desenvolvemos esse trabalho, levando conhecimento, passando informações incríveis, eu digo incríveis mesmo, que a gente entrega. Sim. Nós não entregamos só informações a respeito, não é somente só a respeito de dinheiro, capital, explicamos essas coisas. Quando nós estamos com as pessoas interessadas, nós passamos no caso seu e meu, nós temos 22 anos nos Estados Unidos. Sim. As experiências que nós tivemos de vida, as pedras pelo caminho, as dificuldades, as ratoeiras que nós caímos, e acredito que você e eu e minha família caímos de alguma forma. Nossa, com certeza. Nós queremos que essa pessoa evite tudo isso. Exato. É uma decisão dessa pessoa evitar, né? Sim. Agora, quando ela está ouvindo, eu sinto muitas vezes nos atendimentos que essas pessoas se tornam mais bem preparadas, você não acha? Concordo. Depois de uma reunião ou duas, a pessoa assim, poxa, ela já sabe onde está pisando. Exatamente. Concorda? Concordo plenamente. Você tem alguma experiência assim que você diga, poxa, ajudei essa família, ajudei essa pessoa, tanto que ela está vibrando, super agradecida? Você tem algum exemplo que você lembre? Tenho. Eu tenho... uma das minhas especializações é aposentadoria. Sim. E eu tinha muitos clientes professores, né? Então, eu ia muito nas escolas e tal. Então, era uma professora que ela já tinha a conta dela e, infelizmente, ela ficou doente. Ela teve que parar de trabalhar, não é? Ela não tinha seguro de vida, mas também não existia até então... Os benefícios em vida como hoje existem. Exato. Mas... por motivos de saúde dela, a gente pôde trabalhar com porque ela tinha alguns tipos de planos, né, de aposentadoria que era do governo, outros que era privado e tal. Então a gente teve como retirar uma saída para ela mensal antes da idade, né, que é estipulada, que é 59,5. Antes, pelo fato dela estar com essas dificuldades, a gente conseguiu que ela tivesse algum tipo de income, né? Porque ela entrou em desespero. Como é que você... Porque as pessoas, elas vivem algumas de cheque a cheque, né? Não tem muito, assim, elas se preparam até com um plano de aposentadoria, mas ela para frente, né? Então ela parou, então a gente fez um planinho para ela de poder fazer uma conta de CD, que é tipo se organizar financeiramente, ela ter uma entrada de dinheiro. Então assim, me trouxe um quentinho dentro, assim, de saber que ela ia ficar bem, pelo menos. Que maravilha. Eu sei que nós estamos ajudando centenas de famílias. Logo chegaremos aos milhares de brasileiros aqui com o nosso trabalho. Sim. E nós também temos dentro do OK Forever desse conceito que você está conosco, que nós estamos aqui como parcerias. Sim. De crescer até que nós tenhamos todas as famílias. Nosso sonho é esse, né? Nosso sonho é de ter todo mundo todas as famílias protegidas, organizadas, com educação financeira, com os planos para o futuro, com dinheiro trabalhando para elas. Isso. E com qualidade de vida nos Estados Unidos. Exato. Então, Juliana, nós estamos chegando aqui ao final.
Quero agradecer o teu tempo, agradecer a tua presença aqui, teu trabalho, tua experiência de vida. Obrigada. E já quero deixar também para você que está nos acompanhando, se você precisar, não é, se conhecer alguém que precisa dessa orientação, desse carinho no atendimento, experiências que nós temos. Sim. Está aqui a Juliana, uma grande profissional que pode atender brasileiros que estão aqui. Sim. E nós, graças a Deus, estamos crescendo. Agradecidos também por você estar com gente, estar com uma equipe. E se você está curtindo, gostou desse bate-papo que envolve vida, finanças, networking, experiências, deixa a gente saber se você está gostando. Melhor ainda, se você gostou, compartilhe esse episódio, não é? Porque é muito importante jogar conhecimento, não é, Juliana? Conhecimento é tudo. É tudo. É tudo. Então, agradecido. Gratidão. Certo, Muito vamos lá, obrigada. vamos contribuir o máximo que nós podemos O com máximo. finanças e educação de qualidade. De qualidade. E nós nos encontramos no próximo episódio do Zimmer Podcast. Até mais.